Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a continuidade do nosso estudo da lição de número 3, Conhecendo a Salvação. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 6. Romanos 6 e versículo de número 23. Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor e em seguida nós vamos dar continuidade a este maravilhoso estudo. Vamos orar? Pai amado, em o nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração aquilo que nós estamos precisando ouvir e sentir e aprender, Senhor, nesta oportunidade. Em o nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Amados irmãos, eu tinha falado no programa anterior que nós íamos fazer em 2 momentos esta lição. Mas faremos 3 momentos. Por quê? Porque este assunto é muito importante e ao estudar para esse momento eu percebi que seria necessário nós trazermos mais subsídio aos irmãos, porque é um assunto importantíssimo, certo? Então eu peço aos meus irmãos a compreensão para que possamos fazer agora o 2º momento e depois estaremos concluindo esta lição tão importante. Bom, nós tínhamos ficado no 2º ponto, que tratava sobre a necessidade da salvação. E nós fizemos uma breve leitura lá de Gênesis 1, 26 e 27, comentamos e depois paramos neste 2º ponto. Mas eu gostaria de retornar para trazer aqui um subsídio. Por quê? Porque geralmente, quando nós tratamos do assunto do pecado, há irmãos novos na fé que querem saber a questão do pecado, como o pecado entrou no mundo, da onde ele veio. A nossa lição trata especificamente do pecado na terra. Mas como originou o pecado? E é isso que eu quero fazer aqui um breve resumo para ajudar o meu irmão nessa questão. Claro que nós vamos trazer aqui este resumo baseado na Bíblia. O que a Bíblia diz, certo? É claro que há muitas especulações, distorções, mas nós vamos usar a Bíblia. Somente isto e mais nada, certo? Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 ao 15. Isaías 14, capítulo 14, versículo 12 ao 15. O texto diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, que aqui faz referência a Lúcifer. Lúcifer significa portador de luz. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Bom, este é o primeiro texto que é muito discutido nos campos teológicos, mas a Bíblia apresenta esse texto que traz uma apresentação do inimigo de Deus, da igreja e da família. O outro texto está em Ezequiel. Abra aí em Ezequiel capítulo 28, versículo 12
versículo 12 em diante. Diz assim, Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 em diante. Assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubins da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra. Bom, até o versículo 17. Esses dois livros e esses textos que acabamos de ler são textos que o profeta Isaías, usado por Deus para falar a respeito do rei da Babilônia, e Ezequiel, rei de Tiro. Como nós sabemos que todos os homens que escreveram a Bíblia Sagrada foram homens inspirados por Deus, então Deus dá sinal nestas palavras, falando do rei da Babilônia, fazendo a comparação do que aconteceu com Lúcifer, mostrando a operação no coração do rei de Babilônia e também do rei de Tiro. Há um texto na Bíblia, se você quiser abrir, é bom, que está lá em Lucas. Lucas, capítulo de número 10, se não me falha a memória. Lucas 10, versículo 17 em diante. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu, como relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Eu quero repetir esta parte para você entender, ou nós entendermos. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Meus amados, nessa parte aqui, alguns teólogos acreditam que Jesus faz uma colocação do que na verdade estava lá no livro de Ezequiel. Ezequiel, como também está envolvido o texto de Isaías. Isaías 14 em diante. Isaías capítulo 14 e versículo de número 12 ao 15. Bom, mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que neste versículo 20, que eu fiz questão de repetir, observe que Jesus Cristo, ele como se ele estivesse assim dando uma travada para não dar continuidade a respeito a Satanás, a Lúcifer. Então ele diz: olha, eu vi Satanás, eu vi ele caindo como um relâmpago. Aí o Senhor Jesus diz assim: olha, mas
Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Né? Não fiquem admirados com isso, né? Fique feliz porque o nome de vocês está nos céus. Eu dei autoridade para vocês. Para quê? Para pisar de serpentes e escorpiões, que aqui é uma alusão aos demônios. E sobre todo o poder do inimigo, o inimigo da igreja, de Deus, da família. Então, amados irmãos, a Bíblia, eu já falei aqui e volto a falar, a Bíblia, a mensagem central é sobre salvação. Então, a preocupação de Deus não é aqui fazer comentários sobre o inimigo da igreja, o inimigo da família, o inimigo de Deus. Não, não é fazer comentários sobre isto. Até porque o que é importante para o homem saber é a questão de um Deus que quer lhe salvar. É claro que na Bíblia Sagrada há algumas referências, não muitas, sobre a ação do inimigo, mas a palavra de Deus, o objetivo maior é falar da salvação, é mostrar a proposta de salvação, é mostrar que Deus está procurando o homem para o salvar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E claro que há muitas discussões teológicas, mas lá no céu, no lugar de santidade, como é que Lúcifer veio a cometer esse tal pecado? Quanto a essa questão, ninguém consegue dizer com precisão como foi que aconteceu. Quem induziu ele a pecar? Há algumas questões aí que alguns tentam decifrar, mas a Bíblia não diz. Então, se a Bíblia não diz, a gente fica com o que a palavra do Senhor vai nos mostrar a respeito daquilo que o Senhor revelou para nós. Lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, a Bíblia diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Como foi que Satanás pecou, o espinho que estava no corpo de Paulo, a marca de Caim, essas coisas, a Bíblia não vai apresentar com precisão. Como eu já disse, o interesse de Deus na Bíblia é falar sobre a salvação. Sobre a salvação. Então, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Então, o que está revelado é que é importante. E até porque, amados, Deus, nós consideramos a Bíblia como uma carta magna de Deus. E a apresentação do seu Filho. E é uma carta em que o seu Filho, Jesus Cristo, está interessado na sua igreja, que a igreja é a noiva. Então, nesta carta, seria até inconveniente tratar de um personagem, ou dar ênfase a este personagem no relacionamento. Já basta o que aconteceu no Jardim do Éden. Então, estou fazendo essa observação aqui para os irmãos, para possíveis especulações, aí você já sabe, que há coisas que a Bíblia não vai falar declaradamente, mas ela dá sinais, para que ninguém fique naquela questão que Deus está omitindo, escondendo algumas coisas dos homens. Não. Ele quer mostrar a importância do seu amor. E o textuário da Bíblia Sagrada é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que os textos de Isaías 14, Ezequiel 28, você vai perceber que a linguagem aí não é uma linguagem que trata do rei da Babilônia nesse potencial que era e a queda. Não vai tratar diretamente do rei de Tiro com essas qualidades todas, porque isso aí é um absurdo, né? Não tem como um ser humano ter essas qualidades, como diz a palavra do Senhor Ezequiel. Tu és o sinete da perfeição. Haja vista que a terra, o homem é pecador,
E o rei de Tiro não era melhor do que Adão, em hipótese alguma. Então, é para fazer a comparação do que estava no coração do rei de Tiro, assim como também do rei da Babilônia, do que estava no coração de Lúcifer. E a queda dele e a queda, consequentemente, daqueles que estavam praticando o mal, e isso para nos ensinar também que quem comete o mal, a queda está aí às portas, né? Porque Deus é bom, está lá em Gênesis, tudo que ele criou é bom, foi bom, o homem muito bom. Então a entrada do mal na terra, do pecado na terra, não foi ideia de Deus, mas Deus sinalizou para o homem a respeito do limite. Se tu fizer isto, então havia uma condicional. Se tu comer, então tu vais morrer, tu vais voltar ao pó da terra. Então Deus já tinha dado um sinal para o homem. E aí aconteceu que este coração corrupto de querer ser igual a Deus, como diz o texto, que ele queria se parecer como Deus, ele queria ter, né, esse domínio, ele vem para a terra. E na terra, ao observar que Deus escolheu este lugar para criar uma nova história, colocando o homem como um ser dominador, ele não se conteve. Ele veio à terra, e é claro que a Bíblia não diz quanto tempo passou na orquestração, né, da sua vontade em querer dominar o coração do homem, mas, como eu já disse, ele veio e conseguiu, ele conseguiu. Mas graças a Deus que Jesus veio à terra para desfazer as obras do diabo. Bendito é o santo nome de Jesus para sempre. Amém, amados? Isto aqui é apenas para ajudar os meus amados irmãos. É claro que você, quando estiver bem mais profundo nas Escrituras, você pode pesquisar, estudar alguns teólogos que são a favor, são contra, que acreditam que o texto faz também alusão a Lúcifer. E você pode estudar com cautela, sendo que nós, assembleanos, acreditamos que Satanás existe, que ele tem também os seus nomes na Bíblia, né, apresentados como o diabo, como Satanás, o dragão, a antiga serpente e assim por diante. Vamos dar continuidade, então. Na nossa lição, nós vamos para a subdivisão do segundo ponto. O segundo ponto, a necessidade de salvação. Já falamos sobre essa primeira divisão, a origem do pecado. E agora nós vamos segundo a herança do pecado, a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação e a obra redentora de Deus por meio de seu Filho Jesus, que livra o homem da condenação eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Veja o que a Bíblia diz. Está em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, quando Adão e Eva cometeram esse delito, então toda a raça humana, né, ela ficou agora dominada, ou melhor, não digo dominada, mas ficou afetada pelo pecado. Ficou afetada pelo pecado. Todos os que nascem já têm essa herança pecaminosa, porque quando vai se desenvolvendo, a criança vai se desenvolvendo, adolescente, jovem, então este vírus do pecado já está no corpo da pessoa, a raiva, o medo, a zanga, a briga, a contenda, etc., né? Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Está em Romanos capítulo 5 e versículo 12. Esta é a revelação terrível.
a morte passou a todos os homens. A morte passou a todos os homens. Quando se trata de morte, existe a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Podemos até acrescentar a quarta, que é a morte do eu, né? Mas, resumidamente, essas três: morte espiritual, morte física e morte eterna. Quando o homem pecou na pessoa de Adão, ele sofre esta morte, a morte espiritual. A morte espiritual. Por quê? Porque o espírito se ausentou de Adão, se ausentou de Eva. E quando o espírito saiu, as reações de Adão, as reações de Eva, não era mais dentro daquela pacificação, daquele amor, porque eles se esconderam. E quando se apresentaram a Deus, Adão culpa Eva, e a Eva vai contar o que aconteceu, e daí então a tragédia humana acontece, se estabelece na terra. Por isso que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, todos são pecadores. Como escapar dessa condenação? Porque houve uma palavra de Deus: se tu comer, tu vai morrer, voltar ao pó da terra. Agora veja o ato de misericórdia de Deus, amados. Porque o homem no pecado já está condenado à morte. Morte significa separação. Assim como o homem sofreu a morte espiritual, porque a separação do Espírito de Deus saiu do homem, então o homem estava morto espiritualmente. E a palavra de Deus estava relacionada agora à morte física. E, consequentemente, a separação eterna de Deus, por causa do pecado. Mas a manifestação de Jesus na terra foi para nos trazer vida, e vida com abundância. O que o diabo fez, Satanás, Lúcifer, de ter roubado, matado, destruído o homem. João 10:10, Jesus ele toca num assunto que teologicamente é muito profundo, se formos fazer uma exegese desse texto. Ele diz que o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. A tríplice missão do diabo nessa palavra que Jesus Cristo fala do ladrão. Mas ele, Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E essa vida com abundância está tratado em João 3,16, que ele veio para dar vida eterna. Vida eterna. Ou seja, o projeto de Deus para o homem é exatamente ter uma vida eterna plena, de paz, de felicidade. Porque para refletir a imagem e semelhança de Deus, Deus é o amor, Deus é a felicidade suprema, Deus é a paz absoluta. Então, o que é de Deus, Deus quis e quer para o homem. Então, em Jesus Cristo, o homem pode adquirir isto. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que o homem tem que aceitar a Cristo como Salvador, para poder ter o seu nome escrito no livro da vida e a garantia da vida eterna. Claro, se permanecer fiel ao Senhor nosso Deus. Como escapar desta situação, desta condenação? A importância da salvação: você estava morto em delitos e pecados. Veja a importância da salvação: você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios 2, versículo 1 e versículo 5, e Colossenses 2, versículo 3. E nada podia fazer para escapar do juízo divino, porém, Deus em seu Filho libertou da condenação da morte eterna. Deus, ele nos libertou. Glória ao nome de Jesus. Desta condenação eterna. Amados, isso é maravilhoso. Veja o que diz
em João capítulo 5 e versículo de número 24, a Bíblia vai dizer o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ouvi quem? Jesus. Crê em quem? Em Deus. Crê em Deus. Crê em Jesus. Tem a vida eterna. E não entrará em condenação mais, passou da morte para a vida. Então veja a pessoa de Jesus nesta situação do homem pecador. O efeito que causa na vida daquele que aceita Cristo como Senhor da sua vida. Glória ao santo nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1, Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Nenhuma. O que é condenação? O homem está condenado para quê? Tem condenação para ele? Então, aceitar Jesus cancela essa condenação? Então, o que é melhor para a pessoa? Aceitar Jesus. Porque, por causa do pecado, ele já está condenado à morte. Então, eu já falei, morte espiritual, morte física e a morte eterna. Se a pessoa quiser adquirir a vida eterna, tem que aceitar Cristo. Se não aceitar, então, está aí destinado à condenação eterna, à separação eterna de Deus. O que tem que fazer? Aceitar Jesus. Para adquirir a vida eterna. A vida eterna, porque a morte física já é uma realidade por causa do pecado. Agora, a morte eterna ainda é escape para você, que ainda não aceitou Jesus, que tem que tomar a decisão de aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. E para nós é preservarmos a salvação para não perdermos esta oportunidade de desfrutar da vida eterna em Cristo Jesus. Nós não cremos na forma da predestinação nesse sentido, de que uma vez salvo, ou na verdade, que Deus já sabe os que vão para o inferno, os que vão ser salvos. E, de fato, dentro da presença de Deus, Ele conhece, mas a crença de que, o que fala o calvinismo, a gente não crê muito bem assim, né? Nós não cremos assim. Por isso que temos que pregar a palavra, que se já tem os que vão ser salvos, então aquela pessoa que entende essa linha teológica, então vai pregar para quê? Se já sabe quem é que vai ser salvo. Então nós não sabemos. Agora nós temos que aproveitar a oportunidade de aceitar Jesus Cristo e pregar a salvação para que as pessoas aceitem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Terceira subdivisão deste segundo ponto fala sobre os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas físicas, mental, moral e espiritual. Afetou o homem nessas áreas. Romanos, capítulo 3, versículo 10 e 18. Você pode abrir a sua Bíblia e ler Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao 18. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo escreve aos Romanos tratando da situação espiritual, da situação moral, mental que está o ser humano, que estava e agora está com mais intensidade ainda
nesses dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Os efeitos são todos negativos. Toda causa tem as suas consequências. Então, considere os efeitos detalhadamente. Então, vamos aqui, na nossa lição, observar, utilizando lá o texto de Gênesis, capítulo 3, e começando aqui pelo versículo 7, que diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, o primeiro efeito aqui foi a autojustificação. A autojustificação, querer se justificar. E na linguagem espiritual, é isso que acontece hoje. Tem pessoas que não querem aceitar Jesus, que não querem nada e querem se justificar, mostrando que já estão salvos. Eu não fumo, eu não bebo. Então eles querem se justificar diante daquilo que o seu avô lhe disse, e seu tataravô lhe falou, e etc, etc. Querem se justificar dentro das suas formas de entendimento, né? Depois temos aí o medo. O medo, Gênesis 3, 8 e 10, a Bíblia diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O que isso nos diz? O medo. O medo. Não é isso que o homem tem hoje? Muito medo. O ser humano, de forma geral, tem medo por causa do pecado. E isso é apresentado logo na queda do homem. A outra, a maldição sobre a terra e o trabalho com pesados esforços físicos e dores todos os dias da tua vida. Gênesis capítulo 5, versículo 3, 17 e 18. A Bíblia diz: e a Adão disse, Deus falando a Adão: porquanto destes ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, tu vai trabalhar, tu vai sentir dor, tu vai sofrer por causa do pecado. A questão aqui, que alguns utilizam esse texto para menosprezar a mulher, criticar a mulher, quando a Bíblia diz: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher. A questão aqui é o seguinte: é porque Deus tinha orientado primeiro foi Adão. Adão era o responsável. Assim como hoje, todos os homens casados, quem é responsável pela família é você, é eu. A mulher Deus te deu para te ajudar ela, e ela te ajudar, mas a responsabilidade está em você, está em mim. Depois temos aí a expulsão do Éden, Gênesis 3, 22 e 23. A Bíblia vai dizer: então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e toque também da árvore da vida, ou tome também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. Aí o que aconteceu? O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Se ele ficasse lá, ele poderia ser perseguido e tentado pelo inimigo da nossa alma, já que ele tinha pecado, então já estava fazendo coisas erradas. Ele podia pegar e comer e viver eternamente no pecado. Eternamente no pecado. Depois temos a violência e o homicídio. Está aí em Gênesis capítulo 4 e versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Nós temos aí o primeiro homicídio. Veja, na família, o primeiro homicídio. Depois nós temos, lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, e ainda o versículo 11, o versículo 5 diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente a situação espiritual das pessoas que viviam naquela época. Então mostra a corrupção geral do gênero humano, a corrupção geral. Irmão, hoje nós estamos vivenciando isso com mais intensidade, sabe? A corrupção está
se alastrando na raça humana de uma forma tão veemente, por isso que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E depois temos enfermidades. Enfermidades é que encerramos essa parte. O profeta Isaías nos ajuda no entendimento. Isaías capítulo 1, versículo 6, ele diz: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres são espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Trata do povo de Israel que estava indiferente com Deus. Isaías percebeu aquela situação. Esta é a linguagem bíblica do que aconteceu no Jardim do Éden, após o Jardim do Éden, e o que tem acontecido no dia de hoje. Por causa do pecado é que a humanidade está desse jeito. Mas como a palavra do Senhor nos diz, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E uma das obras do diabo era fazer o homem ser condenado junto com ele. Nós vamos falar isso da próxima oportunidade. Junto com ele. Então tudo que ele fez e está fazendo é para fazer o homem se afastar de Deus, não aceitar as orientações de Deus, para que possa ser condenado juntamente com ele. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus nos ajude. Amém? Vamos orar agradecendo? Pai bendito, no nome de Jesus, eu agradeço mais uma vez ao Senhor pela oportunidade de aprender da Tua Palavra. Agradeço aos meus irmãos que estão assistindo este vídeo e peço que o Senhor abençoe a todos, sem exceção, sendo evangélicos ou não, que o Senhor venha abençoar aos evangélicos, que o Senhor abençoe, Senhor, com os dons espirituais, com tudo aquilo que o Senhor tem para equipar a Tua igreja, para pronunciar, para anunciar a Tua Palavra. As pessoas amigas, que o Senhor conceda a bênção da salvação, os que estão afastados, a bênção da reconciliação. Enfim, Pai, nos abençoe em tudo. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima oportunidade. Amém.